Olá, meus amigos do canal aqui do YouTube. Hoje eu trago uma novidade para vocês. Tá vendo esse estator aqui? Ele é de um ventilador de parede de 50 centímetros da Ventidelta. Através de um esquema, eu vou detalhar tudo o que você precisa para fazer o rebobinamento desse ventilador, ok? Mas antes, se inscreva no canal, deixe aquele joinha, ative o sininho para notificações, porque quando eu postar um novo vídeo, você será avisado pelo YouTube, certo? Mas vamos de antemão assistir a vinheta do canal. Sem demora, como prometido, vamos para o detalhamento para fazer o rebobinamento desse estator. Lembrando, através desse vídeo, quando você pegar um ventilador que tenha esse estator aqui, você vai já estar com todo o detalhamento dele, sem precisar praticamente de nada. É só pegar o fio e fazer o rebobinamento, ok? Vamos para as medidas. Aqui internamente, onde fica o rotor, ele tem 6 centímetros. E aqui, a largura do estator da ferragem tem 1,5 centímetro, ok? Ele tem 24 ranhuras e trabalha com a bobina principal e a bobina secundária, no passe 4 e no passe 6. Agora eu vou detalhar quantas espiras você vai ter que enrolar no passe 4 e a do passe 6. Isso da bobina principal, entendeu? Então, vamos lá. Eu anotei aqui a bobina principal. A bobina principal, no passe 4, ela tem 100 espiras. Eu já detalhei tudo para vocês. 100 espiras a do passe 4. E a do passe 6, ela tem 190 espiras do passe 6. Lembrando que essa daqui, passe 4, passe 6, é da bobina principal, certo? E a numeração desse fio aqui, da bobina principal, é 28, certo? Agora vamos para a bobina secundária, ou bobina auxiliar. A do passe 6, aliás, perdão, a do passe 4, ele tem 80 espiras, ok? O passe 4. E a do passe 6, ela tem 155 espiras. Já está tudo aqui cortadinho, detalhadozinho para vocês aqui que assistem o seu amigo aqui no canal, certo? E a numeração deste fio aqui, a da bobina secundária, é o fio. Então já temos aqui a quantidade de espiras e a numeração do fio. Deixa eu detalhar para vocês uma coisa. Esse estator, ele é 170 watts de potência. É bem forte, né? Bem forte. E outra coisa, o capacitor dele é um capacitor de 10 microfarads, entendeu? 10 microfarads. Eu vou mostrar, eu vou baixar a câmera para mostrar o diagrama do esquema de ligação para fazer o fechamento desse estator. Outro detalhe, por exemplo, se você usa esse tipo de rebobinadeira, aqui eu consigo fazer passe 4, passe 6, passe 4, passe 6, passe 4, passe 6, passe 4, passe 6, sem precisar fazer emenda dos fios. Então, no final, quando eu faço as bobinas do passe 4 do passe 6, eu só fico com uma perna de um lado e uma perna do outro, de uma bobina. Mesmo ela sendo passe 4 e passe 6, eu fico com uma perna do lado e com uma perna de outro. Isso tanto da bobina principal como da bobina secundária, entendeu? Então, no final das contas, quando a bobina já está aqui no estator,
eu só fico com 4 perninhas de fio, 2 de um lado e 2 do outro, entendeu? Então eu vou baixar aqui a câmera para mostrar para vocês o diagrama. E não se preocupe de anotar nada sobre, né, na questão desse diagrama. Por quê? Porque no final deste vídeo eu vou deixar foto em tela cheia desse diagrama. E tem mais, não precisa você ficar anotando as informações que eu estou falando sobre a quantidade de fio, numeração do fio, porque nesse diagrama eu já anotei tudo para você. Então eu vou baixar a câmera aqui para dar algumas explicações de como fazer o fechamento. Então, pessoal, aqui está o diagrama. Aqui é a representação do estator, do motor, ok? Então, como eu explico para vocês, naquele rebobinador, no final você só fica com 4 pernas de fio. Aqui tem a bobina, uma perna de fio da bobina principal, só que aqui é o final. Eu botei esse pontinho aqui para indicar a bobina principal. Por exemplo, esse aqui, quando você for fazer o rebobinamento, você pode dar um nozinho para que você já fique sabendo no final qual é a bobina principal e qual é a bobina secundária, certo? Então aqui eu botei, olha, bobina principal final e o outro nozinho aqui, bobina principal começo, entendeu? Então eu fico só com um fio aqui de um lado do final e um fio do lado do começo. Aqui a bobina secundária, eu tenho também bobina secundária começo e bobina secundária final. Então são 2 pernas de fio, entendeu? Então eu fico só com 1, 2, 3, 4. No final do rebobinamento, quando já está no estator, eu fico só com 4 pernas de fio. Agora é só você pegar os fios e fazer o fechamento do jeito que está aqui. Eu coloquei o fusível térmico aqui, tudo detalhado. Botei o capacitor aqui e botei o rebaixador de tensão aqui, certo? Então, esse tipo de ventilador, esse em específico, ele quando sai os fios para fora do motor, quando você faz todo o fechamento, ele só fica com 3 pernas de fio, mostrando, entendeu? Que é o fio azul, o fio branco e o fio preto, entendeu? Então fica muito fácil de você fazer a ligação, porque ele só fica com 3 pernas de fio expostas para você fazer a ligação no ventilador, ok? Então eu vou dar uns detalhamentos aqui só para você pegar mais ou menos como é que o esquema está aqui, mas através desse esquema aqui você já vai, só em olhar para ele, você já vai pegar de cara como você vai fazer o fechamento do motor. Aqui a tomada, fio azul direto da linha, eu botei até aqui, fio azul, linha 1, que é direto, passa direto para a rede, sem intervenção de nada. Então, quando a energia entrar aqui, uma das fases da energia já vai direto para o fusível térmico, que é o fusível de proteção, certo? Observe que o fusível ele tem outra perna de fio, são 2 pernas de fio azul. Só que esta perna aqui, a outra perna do fio, aqui, sem ser a que vem da rede, ela fica dentro do estator, dentro do motor. Só que observe que tem uma ligação da bobina principal. Eu fiz aqui, ó, eu botei por aqui para que não atrapalhe, porque aí você já vai ver que este fio aqui, que é bobina principal final, ele é ligado na bobina secundária do começo, entendeu? Então, se você ver aqui, ó, ele vem por aqui, no caso estaria para cima, né? Mas aqui, ó, eu botei aqui para não atrapalhar,
Então, veja aqui, esse final da bobina principal, ele é ligado ao começo da bobina secundária. Só que eles dois, eles se unem. Esse fio aqui, ele se une a esse aqui. Bobina secundária, começo, e bobina principal, final. Eles se unem e vêm para aqui, para um do lado do fusível térmico. Só que esse fio aqui, ele não fica exposto. Ele fica dentro, ele fica amarrado, né? Quando a gente faz o amarramento do fechamento, ele fica dentro do amarramento. Então ele fica para fora só o branco, o azul, aliás, o branco e o preto, que é o do capacitor. Entendeu? Então vamos lá. Aqui é o final do secundário. Você vai ligar um do lado do capacitor. Bobina secundária final. Um do lado do capacitor. E o outro lado do capacitor é o começo, bobina principal, começo. Então, um lado do capacitor, que é um fio preto, vai pegar no começo da bobina principal, e o outro lado do capacitor vai ficar no final da bobina secundária. Certo? Então, ligou aqui, capacitor. Aqui, esses dois aqui, como eu falei para você, fica dentro do fechamento da bobina. Certo? Então, agora só resta o quê? A questão do rebaixador de tensão. Porque, como eu falei para você no início desse vídeo, esse ventilador, ele trabalha em 220 também. Só que, na verdade, aqui a bobina dele é bobinado para 110. Certo? O que é que faz baixar a tensão? No caso, se você tiver uma tensão dentro da sua casa de 220, você vai usar a chave seletora 110, 220. Mas o motor mesmo em si, ele só trabalha em 110, certo? Aí tem esse rebaixador de tensão, que é essa pecinha aqui, ó. Rebaixador de tensão, onde ela tem a chavezinha para você mudar a tensão de 110 para 220. Ok? Aqui ela tem um lado que é a entrada e o outro lado é a saída. Isso, nesse caso, essa pecinha aqui, que é o rebaixador de tensão, você só vai utilizar se você for ligar esse ventilador em 220. Se você não for ligar em 220, na verdade você nem precisa disso aqui, certo? Eu fiz aqui um detalhamento, eu fiz esse quadradozinho e botei rebaixador de tensão, onde ele tem essa chave aqui, ó, que ele só faz só o jump aqui, entendeu? Quando você muda aqui, ele só faz o jump, para ele entrar o acionamento das peças aqui e rebaixar a tensão para 110, certo? Porque o estator, como falei, ele trabalha em 110. A energia vai entrar para ele 220, vai passar por aqui e vai entrar para ele para 220. Só que quando ele sair aqui, ele vai sair em 110 para alimentar o estator, certo? Aqui eu coloquei como você fazer a ligação dele. No caso, aqui é o fio da saída do rebaixador de tensão. Então, e aqui é o fio de entrada do rebaixador de tensão. Perceba que os fios dele são tudo branco, entendeu? Tudo branco. Então, o que acontece? Aqui, se você for utilizar o ventilador em 220 na sua casa, aí você vai ter que botar esse bichinho aqui, certo? Aí como é que você vai fazer a ligação? Você vai pegar um fio branco, ligar na tomada, ele vai entrar, vai fazer o rebaixamento, né?
e vai sair pelo outro para poder entrar no estator, para alimentar o estator, entendeu? Só que esse fio branco, você pode perceber que ele é ligado no começo da bobina principal, junto com o capacitor. E outra coisa, você observa que, apesar dele ter duas pernas de fio, uma de entrada e uma de saída, ele só vai utilizar um do lado, uma perna de fio do lado da rede. Entendeu? Ele vai entrar aqui, ele vai entrar por aqui, passar pelo rebaixador de tensão, né? Aqui vai estar chaveado para fazer o rebaixamento. Aí ele vai sair pelo outro lado e vai vir para o capacitor. Então, isso aqui só vai ficar ligado em um dos lados da fase da corrente elétrica da residência. Aí, como se você não precisar usar 220, se você não precisar, você não precisa botar esse rebaixador de tensão. Aí foi o que eu fiz. Para representar que você não precisa desse rebaixador de tensão, você simplesmente vai desconectar ele, né, da tomada, do lado do fio da tomada, e ligar direto. Eu botei esse fio, essa parte aqui, esse risco vermelho aqui, justamente representando uma ligação aqui, tirando o rebaixador de tensão. E aí você só vai ligar ele aqui, jampear ele aqui, e aí a energia, em vez de vir para ele, vai passar direto já para o capacitor, certo? Então, eu vou deixar agora esse esquema na tela, em tela cheia, porque aqui tem todo o detalhamento desse estator, certo? Se você gostou, deixe o seu like e ajuda seu amigo a postar mais vídeos aqui no YouTube iguais a esse. É isso aí. Se você ficou com alguma dúvida a respeito do esquema de ligação, pode deixar o seu comentário e assim que eu puder eu dou uma resposta em cima do comentário, tá certo? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.